Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nessa lição, nós vamos estar falando sobre a lição de número 3, eleição e predestinação. Um tema muito interessante que faz parte da soteriologia, um dos desdobramentos da teologia sistemática e um tema muito polêmico por algumas vezes, exatamente porque é uma questão de um debate já centenário, com duas linhas de pensamento, de duas linhas teológicas bem definida e bem trabalhada ao longo de séculos e que ainda traz confusão na mente de muitos cristãos. É bem verdade que aqueles que defendem um ponto de vista calvinista, eles já estão bem abalizados com o seu sistema doutrinário e para eles não há dificuldade, ou muita dificuldade. Aqueles que defendem o ponto de vista arminiano também já estão abalizados e não há muita dificuldade no entendimento. Mas há aqueles que não entendem ainda, não sabem ainda qual é o certo, o que deve pensar, o que deve crer, se no que ensina o calvinismo ou no que se ensina o arminianismo. É bom que se diga que a nossa linha teológica, a linha pentecostal, nós vamos estar trabalhando uma linha arminiana, que é a linha das Assembleias de Deus, definida no nosso credo, nossa confissão de fé, o credo, a confissão de fé das Assembleias de Deus, que, diga-se por sinal, foi reelaborada já em alguns poucos tempos atrás, com os principais teólogos assembleianos, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, o pastor Ezequias Soares, e alguns outros que ajudaram na reelaboração do nosso credo, na nossa confissão de fé. Portanto, já dizer de antemão que a nossa linha assembleiana, pentecostal, é uma linha arminiana. Nessa lição, nós vamos levantar alguns questionamentos para tentarmos dirimir quais são. Uma vez salvo, salvo para sempre? O salvo pode perder a sua salvação? Há garantia, há segurança de salvação para os salvos? Essas perguntas e algumas outras que nós vamos estar tentando responder. O que é eleição? O que é predestinação? Quais os motivos por que Deus elege alguém? E como se dá essa escolha? Como se dá essa eleição? Quais os motivos? Quais as finalidades da predestinação? E como se dá a predestinação dos salvos? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também deixe um comentário aí na barra de comentário do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo os méritos da sua vontade. A nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe
está no livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 até o 12. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também fazer a leitura na sua Bíblia e aproveitar para desafiar você para fazer toda a leitura, né, do livro de Efésios, né, da qual, né, o nosso comentador ele tem tirado, né, o estudo desse trimestre. Né? Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já aproveitar para dizer a você com muita alegria que as nossas lições aqui da Igreja Assembleia de Deus em Pancas, né, chegaram e agora nós vamos fazer o nosso conteúdo, né, aqui mesmo com a lição. As duas primeiras lições eu peguei o conteúdo em subsídios, né, da EBD, né, na internet. Agora eu tenho a minha lição em mãos. Certamente você também já tem a sua lição em mãos. E eu quero encorajá-lo também a adquirir o livro da CPAD. Eu não sou vendedor da CPAD, não sou comportor, mas eu quero incentivar você, né, como parceiro seu, né, como um auxiliar seu nesse trabalho da EBD, a adquirir o livro, né, que foi produzido pelo mesmo escritor, pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento e também mestre em ciências da religião e também ele é formado em educação religiosa e também em filosofia. Portanto, estamos bem representados esse trimestre para juntos auxiliar a Igreja do Senhor na qual nós servimos, a congregação aonde nós servimos ao Senhor. Posto essas considerações aí, a nossa introdução diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, aliado a outros termos, né, já conhecido e já debatido, como redenção, glorificação, justificação, santificação e por aí se vai. Os termos eleição e predestinação são termos, né, que precisam ser bem debatidos, porque eles são termos importantes para a compreensão, né, da doutrina da soteriologia. O termo soteriologia, né, do grego soter, né, que sotéria, né, salvação, né, mais logia, a doutrina da salvação. Né? Então, a nossa lição desse domingo é uma lição altamente soteriológica, onde nós vamos debater, né, exclusivamente a doutrina da salvação, né, nesses dois aspectos, o aspecto da eleição e o aspecto da predestinação. O nosso primeiro ponto aí, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. O primeiro item aí, né, o nosso primeiro item aí, nós vamos ver em que consiste a ideia da eleição. E nós já temos aí que a eleição, ela traz a ideia de escolha. Né? A eleição traz a ideia de escolha. E para simplificarmos, né, nós podemos trazer à baila, trazer à luz a ideia da eleição no âmbito social. A eleição para prefeito, para governadores, a eleição para senadores, deputados federais, estaduais, a eleição para presidente da República é a nossa escolha. A pessoa que foi escolhida, né, pelo voto popular, ela foi eleita para um mandato, né, de 4 anos. A pessoa que foi eleita para o Conselho Tutelar, por exemplo, ele foi eleito para um pleito, né, de 3 anos, né, de mandato ali, né, para defender os interesses da criança e do adolescente. Assim como qualquer eleição para presidente de bairro,
né, ou para qualquer outra entidade, né? Alguém que é presidente de uma associação de moradores, de agricultores, ele precisa ser eleito, e é eleito, né, com o voto popular. A nossa escolha, a nossa eleição, ela não se deu por voto popular, mas se deu exclusivamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os méritos da nossa eleição estão baseados, né, exclusivamente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, né, na carta aos Efésios, de onde estamos estudando esse trimestre, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A escolha humana, né, ou a escolha divina, né, para, né, a nossa eleição, ela está baseada em três aspectos, né, em três aspectos. Primeiro, em quem fomos escolhidos, né, o aspecto, né, da pessoa ou do lugar onde fomos escolhidos. O segundo aspecto é o aspecto do tempo. Em que tempo se deu essa escolha? E o terceiro aspecto é o aspecto da finalidade. Para que Deus teria escolhido os homens? No aspecto, né, da pessoa, né, em quem fomos escolhidos, nós descobrimos que a nossa escolha, ela se deu em Jesus Cristo. Portanto, essa escolha é uma escolha cristocêntrica, ou seja, uma escolha totalmente fundamentada e arraigada na pessoa de Cristo Jesus. Quanto ao tempo da nossa escolha, né, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Há um aspecto ou alguns quesitos na teologia que pergunta se a eleição ela é infralapsarista ou supralapsarista, ou se foi antes da queda ou se foi depois da queda que Deus resolveu, né, salvar os homens. Quem levanta essa tese, é claro, né, são os teólogos calvinistas, mas essa pergunta, né, essa tese, ela serve para os teólogos arminianos também, e responde muito bem que nós fomos eleitos por Jesus antes da queda humana. Antes do homem cair, Deus já havia preparado o meio da salvação. Portanto, a queda humana não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou surpreendido quando o homem teve a sua derrocada, quando o homem teve a sua queda, e começa a pensar: e agora? O que eu vou fazer? Eu fiz o homem para me servir, eu fiz o homem para me glorificar, mas agora ele caiu, o que eu vou fazer? Ora, Deus não teve essa preocupação, porque Deus elegeu o homem, né? Deus elegeu os santos antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem iria cair, Deus já sabia que o homem iria passar por todo esse processo pecaminoso, mas que ele poderia, por meio da graça salvadora de Cristo, chegar-se à reconciliação. Portanto, a escolha humana, né, para a salvação, né, a escolha divina do homem para a salvação, melhor, ela se deu antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Por que Deus teria escolhido o homem para a salvação? A Bíblia responde: para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para a santidade e para uma vida inculpável. É isso que diz o termo irrepreensível. O termo grego irrepreensível significa livre de culpa, sem defeito, inculpável, né? Então Deus nos escolheu para que nos tornássemos inculpáveis na pessoa bendita de Cristo Jesus. No nosso segundo item aí,
a condição da eleição, né? A condição da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, né, que é muito defendida e muito indicada, né, pela CPAD, né, pelas Assembleias de Deus, a CGADB, ela recomenda a Bíblia de Estudo Pentecostal, e eu também, né, como um dos ajudadores seu, né, eu recomendo para você a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ela é escrita pela CPAD, e ela foi recomendada pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, pastor Claudionô Corrêa de Andrade, né, um dos grandes mestres da Assembleia de Deus, recomenda, e eu, humilde servo, né, que sou também, junto com você, também recomendo a leitura da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, para você. Então ali na Bíblia de Estudo Pentecostal, nós vamos descobrir que a eleição para a salvação, ela é oferecida a todos os homens, né? O estudo, né, no estudo eleição e predestinação, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal, nós temos ali 77 estudos teológicos. Um desses estudos é eleição e predestinação. Você vai observar ali, né, que os nossos teólogos, eles defendem que a salvação, né, efetuada por meio dessa escolha divina, é oferecida a todos os homens. Vários textos da Bíblia, né, nós temos aí essa confirmação. João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa-se a expressão todo aquele que nele crê, né? Não é para que alguns creiam, mas que todos creiam, né? No livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens, né? O livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, nós encontramos Paulo dizendo, né, aos irmãos ali em Atenas, aos atenienses: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e cheguem à salvação. Nós encontramos, né, no capítulo 2 e o versículo 4 de 1 Timóteo, dizendo que Deus quer que todos os homens, né, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Encontramos Jesus no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, né, dizendo: vinde a mim todos, né, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a salvação, né, é uma condição, né, que é oferecida a todos os homens. Torna-se realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento, né? Todos os homens são convidados. Apenas aqueles que se arrependem e creem no Senhor passam a fazer parte do grupo chamado grupo dos eleitos. O nosso terceiro item, né, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo santo significa separado do pecado. Então, qual é a finalidade da eleição? Para que vivamos uma vida separada do pecado, né? E vivamos uma vida irrepreensível, uma vida sem defeito, inculpáveis, né? Os termos apontam para a santificação, isso é, o mais alto padrão, né, de vida ética e moral, né, que agrada ao Senhor nosso Deus, né, que nos elegeu em Cristo Jesus. Nos elegeu exatamente para que nós vivêssemos essa vida santa e irrepreensível. Uma vida isenta do pecado, não que não sejamos pecadores, nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores que agora
procura se isentar do pecado, procura se afastar do pecado, procura viver uma vida santa e uma vida inculpável. Tudo isso graças à bondade e à misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso quarto item, a nova vida dos eleitos, né? A nova vida dos eleitos. Aqui nós observamos que o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Paulo vai dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, né? Essa é a finalidade, né? Qual que é a finalidade? Apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. Essa é a nova vida dos eleitos. Os que foram eleitos por Deus em Cristo devem viver um constante processo de santificação. Viver um contínuo processo de santificação. É o que o nosso comentador vai dizer aqui, né, na última partezinha desse tópico, que diz: trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, a vida dos eleitos é uma vida moldada pela santificação, uma vida moldada, né, pela regeneração, uma vida moldada, né, pela busca constante de se apartar do pecado e de se achegar a Cristo cada vez mais. No nosso segundo item aí, ou nosso segundo ponto, predestinação para filhos de adoção. A palavra predestinação, nós vamos observar, né, que tem um sentido de destinar antes. A palavra predestinação significa destinar antes. Nesse sentido, né, a grosso modo, nós podemos dizer o seguinte: a eleição é a escolha de um povo para Cristo, né? A eleição é a escolha de um povo para si mesmo. Jesus elegeu um povo, né? E a Bíblia vai dizer, né, em Tito, né, lá no capítulo 2, que Cristo elegeu para si, né, o povo seu, zeloso e de boas obras, o zeloso das boas obras, né? Para remir para si, né, um povo seu, zeloso das boas obras. Então, a eleição é a escolha de um povo, né, para Cristo. E a predestinação? A predestinação é o destino antecipado, né, do que acontecerá com esse povo. Então, Jesus escolheu, né, esse povo, que é a igreja, baseado na sua graça, na sua presciência, e ele destina, ou ele marca antecipadamente o destino desse povo. Qual que é o destino desse povo? O céu, a nova Jerusalém, né? O destino eterno, glorioso da igreja, né? Que é o nosso lar celestial. No nosso segundo item aí, desse segundo ponto, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. O que significa adoção? O termo adoção significa adotar, né? Adotar. E nós vemos esse termo e utilizamos esse termo em larga escala no nosso dia a dia. Quando nós vemos pessoas que são crianças que são adotadas, né? Crianças que estão em situação de risco, em lares que não oferecem nenhum conforto, que não oferece, né, nenhum meio de sobrevivência daquela criança. Aquela criança, ela é retirada e levada para um abrigo, né, e o juiz coloca essa criança para a adoção, né, uma longa fila e um longo processo para adotar uma criança. A criança, depois de adotada, né, o pai adotivo, né, a família que adota essa criança, pode até mudar o nome dessa criança, mudar, né, o registro de nascimento dessa criança.
Uma criança que tinha o nome de João, agora pode passar a chamar Antônio e receber o nome da família a qual adotou. Quando nós falamos da adoção em Cristo Jesus, né, nós temos alguns privilégios que estão em volta dessa adoção. Quais os privilégios? A reconciliação. Primeiro, nós somos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. O pecado nos separava de Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós passamos a ser amigos de Cristo, amigos de Deus, reconciliados com Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus pela fé. Um outro benefício da reconciliação é que nós recebemos em nós a imagem de Cristo. Agora nós não temos mais aquela imagem de ébrio, de cachaceiro, né, de adúltero, né, de homossexual, de profano. Não. A nossa imagem agora é a imagem do Filho de Deus. Ele moldou em nós, ele imprimiu em nós a imagem do seu Filho. E agora, como Filho de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus, com as mesmas bênçãos, as prerrogativas de Cristo Jesus, né? Que graciosamente nos concedeu na cruz do Calvário. E um outro benefício, né, outro privilégio da adoção é que nós passamos a ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor ou o espírito de escravidão, mas o espírito, né, de paz, a qual nós clamamos Abba Pai, né? A expressão Abba Pai era um termo, né, judaico que era utilizado dentro de casa pelas famílias judaicas, né? O povo judeu que vivia no Novo Testamento em um contexto, né, de uma língua aramaica, eles eram obrigados a falar o aramaico, né, e utilizar sempre o grego koiné, que era o grego do povão, mas para não perder a linguagem, né, não perder, né, o aconchego da língua hebraica, eles se utilizavam muito da língua hebraica no templo e dentro de casa. Então essa expressão Abba Pai, eles só utilizavam dentro de casa, né, na intimidade do lar. Portanto, quando Paulo diz que nós podemos chamar Jesus de paizinho querido, né, é esse o sentido da expressão Abba Pai, paizinho querido, nós utilizamos essa expressão no conforto do lar, porque agora nós passamos a fazer parte da família de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Você pode ser o meu irmão em Cristo e eu posso ser o seu irmão em Cristo, porque agora somos filhos de Deus. O apóstolo João, ele reafirma isso dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Que maravilha, né? Que glória é poder sermos adotados na família do Senhor, nosso Deus, ser irmão de Jesus, né? Ser filho de Deus pela fé. Esses são privilégios concedidos pela adoção em Cristo Jesus. O nosso terceiro e último ponto vai falar aí da sublimidade do propósito divino na predestinação. Nosso primeiro tópico aí, antes do primeiro item, vai dizer: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro, aí predestinação e salvação. É bom que se diga que não existe a chamada dupla predestinação, como dizem os calvinistas fatalistas. O que é a dupla predestinação? Diz que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Ao escolher uns para a salvação,
automaticamente Deus teria preterido os demais, ignorado os demais. Só que isso não é a verdade da palavra de Deus. Nós falamos sobre vários textos aqui, né, que Deus, ele chama todos os homens ao arrependimento. Atos 17:30, né, Deus anuncia a todos os homens, né, que venham ao conhecimento da salvação, né, que se arrependam. Né, Tito 2:11, né, a graça de Deus é manifestada a todos os homens. Portanto, não existe essa dupla predestinação. Só existe uma predestinação. Deus predestinou a igreja. Agora, quem quiser fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, pela fé, estão convidados. Todos estão convidados. Não existe ninguém que não esteja convidado à salvação. Né? O nosso segundo e último item do terceiro ponto vai falar sobre a predestinação e o amor. Né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequência, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. É o que eu disse no início, né? O pecado humano, a queda humana, não pegou Deus de surpresa, a ponto de Deus ficar pensando: eu criei o homem para a minha glória, para o meu louvor, mas ele caiu, e agora? O que eu vou fazer? Deus não teve essa preocupação, porque o plano da eleição e da predestinação, né, foi estabelecida antes da fundação do mundo. Né? Portanto, não foi um plano emergencial, né, como está sendo o auxílio do governo, auxílio emergencial. Né? Emergencial porque houve uma emergência, uma pandemia, né, no mundo, né, que chegou no Brasil, e o governo teve que criar um plano emergencial. Deus não conhece plano emergencial, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus não conhece plano emergencial. Né? Nada pega Deus de surpresa. Nada coloca Deus, né, para pensar e para refletir: o que eu vou fazer agora? O que será de mim agora? Glória seja dada ao nome do Senhor, né, por sua insondável riqueza e por seu insondável conhecimento e por a sua insondável soberania. Glória seja dada a Ele por isso. Eu vou terminar trazendo para você aqui, né, um paralelo entre o que pensam os calvinistas e os que pensam os arminianos. E dizer de antemão, né, que nosso sistema doutrinário, como você deve ter observado ao longo dessa lição, é um sistema arminiano, baseado na ideia, né, de que o homem é livre para fazer a sua escolha, diferente do calvinismo, né, que exalta a soberania de Deus, né, dizendo que todo o sistema de salvação é baseado unicamente na soberania de Deus. No calvinismo, né, que foi estabelecido 5 pontos, né, na chamada teologia reformada, os 5 pontos calvinistas, o primeiro diz que o homem ele é totalmente depravado. Segundo, que a eleição ela é incondicional, né? Ela não depende, né, de esforço humano, não depende da aceitação humana, não depende de nada. É Deus que começa e termina a obra. A eleição calvinista também diz que a graça é limitada, né? Deus limitou a graça aos eleitos. Apenas os eleitos recebem a graça de Deus. Apenas os eleitos são despertados para a graça de Deus. Na doutrina calvinista, existe também a chamada irresistibilidade da graça.
O homem não pode resistir à graça. Uma vez que ele foi eleito, ele não tem como resistir. Ele não tem como fazer resistência nenhuma, né, ao chamamento da graça. E por fim, a perseverança dos santos. Os santos, os que foram escolhidos por Deus, eles irão perseverar até o fim. Né? Nada vai tirar o eleito, né, do seu caminho. O que diz os arminianos? Os arminianos concordam com a total depravação. Né? Nós encontramos lá, né, no livro de Efésios, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Né? Portanto, nós não tínhamos nenhum mérito, né? Ou aliás, não temos nenhum mérito, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Isso se dá o nome de total depravação. Ocorre que essa morte é uma morte espiritual e não uma morte física. Portanto, as nossas faculdades mentais, elas continuam funcionando. O homem está morto espiritual, mas as suas faculdades mentais estão em pleno vigor. Então ele pode sim escolher aceitar ou rejeitar a salvação. O ser humano é um ser inteligente. Então essa eleição, na teologia arminiana, é uma eleição condicional. Está condicionada ao: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser, não é obrigado a vir a Jesus, mas quem quiser, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Portanto, é condicional, né? Na teologia arminiana, a graça ela é universal, né? Todos os homens são convidados à salvação, né? No nosso sistema, né, teológico, nosso sistema doutrinário, todos os homens são convidados à salvação. A graça também, ela pode ser resistida. O escritor aos Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais, como fizeram, né, no dia da provocação do deserto. Se o escritor aos Hebreus está dizendo que é possível resistir à voz do Espírito Santo, ele está automaticamente dizendo que é possível rejeitar a graça de Deus. E por fim, né, os santos, eles podem não querer perseverar. Né? Os santos, eles podem não querer perseverar. Jesus, ele advertiu o seguinte: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos ou será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Portanto, a perseverança dos santos, né, depende do querer daquele que foi eleito por Cristo. A pessoa já aceitou a Cristo, já teve o privilégio de ser iluminado para a salvação, né, de reconhecer Cristo, mas ele pode, se ele não quiser continuar, ele não é obrigado. A salvação é gratuita, é gloriosa, mas não é como alguém que coloca a faca na barriga de alguém e diz: ou você faz isso ou eu te mato. Como alguém que coloca um revólver na cabeça de alguém e diz: ou você toma essa atitude ou você morre. Não, Jesus, ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, como colocou diante do povo israelita, e nos conclama: escolha, pois, a bênção, para que seja abençoado tu e a tua casa. Escolha, pois, a vida, para que seja abençoado, para que viva tu e a tua descendência. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus, né, nos ajude a entender o conteúdo dessa maravilhosa lição. E caso você tenha alguma dúvida, né, depois desse esclarecimento, coloque um comentário aí embaixo, né, no rodapé do nosso vídeo. Eu terei o maior prazer de respondê-lo, né, de entrar em contato com você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.